Olá, bem-vindos ao Mans Studios, seu canal de história da arte e música. Eu sou o René e hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo Antigo Egito, uma das civilizações mais impressionantes e duradouras que a humanidade já conheceu. Durante milênios, a arte egípcia não foi apenas uma expressão estética, ela era uma ponte sagrada entre os vivos, os deuses e a eternidade. E hoje a gente vai entender um pouquinho como é que essa arte surgiu, quais são suas principais características e por que ela ainda nos encanta e inspira mesmo depois de milhares de anos. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre contexto histórico, né? A arte egípcia, ela floresceu entre aproximadamente 3200 a.C. e 30 a.C., quando o Egito foi finalmente conquistado pelos romanos. Durante esse vasto período, o Egito passou por várias fases históricas: o Império Antigo, o Império Médio e o Império Novo. Apesar de mudanças políticas e dinásticas, a arte egípcia manteve uma consistência impressionante. E isso acontecia porque a arte ela não era vista como uma forma de inovação pessoal, mas sim como um meio de garantir a ordem cósmica e a imortalidade da alma. Para os egípcios, a vida terrena era apenas uma preparação para a vida eterna, e a arte desempenhava um papel fundamental nessa jornada espiritual. Agora vamos ver algumas das principais características que definiram a arte egípcia. Então nós temos, para começo de conversa, a lei da frontalidade, que é um dos traços mais marcantes da arte egípcia. Basicamente, os corpos humanos eles eram retratados de forma padronizada, então o rosto sempre de perfil, como vocês podem ver nas imagens, o olho visto de frente, o tronco de frente e as pernas novamente de perfil. E essa representação não era erro, era uma maneira simbólica de mostrar cada parte do corpo em sua forma mais reconhecível, quase como um manual de anatomia sagrado, pensa assim. A intenção era realmente criar imagens eternas, perfeitas e imutáveis. Outro elemento essencial era a hierarquia da escala. Nas representações artísticas, a importância do personagem determinava seu tamanho. O faraó, considerado um semideus, era sempre representado como o maior. Depois vinham sacerdotes, oficiais e, por fim, o povo comum em escalas menores. Essa hierarquia reforçava visualmente a estrutura social e religiosa do Egito. Cada cor utilizada nas pinturas egípcias tinha um significado profundo. Por exemplo, o verde ele significava fertilidade, regeneração e nova vida, normalmente relacionado ao deus Osíris. Preto significava a cor do solo fértil do Nilo e da vida eterna. Dourado, o brilho do sol, a eternidade, a carne dos deuses. E azul, o céu e as águas do Nilo, fonte de toda a vida. Claro que eu citei só algumas das cores, né, mas cada uma delas tinha ali realmente um significado por trás. E a escolha de cada uma dessas cores eram pensadas para proteger, abençoar e assegurar o destino da alma retratada. E assim, os temas da arte egípcia, eles giravam em torno de 3 eixos principais, que eram a vida cotidiana, como por exemplo a agricultura, caça, pesca, banquetes e danças, religião e deuses, e aí entra representações de oferendas, rituais e também divindades, como Ísis, Horus e Anubis. E também o mundo dos mortos, onde entra o julgamento das almas, os rituais funerários e a preparação para o além. O famoso Livro dos Mortos egípcio, por exemplo, ele era ilustrado com cenas que guiavam o espírito na sua jornada pós-morte. Incrível, né? Bom, quais são as principais formas de arte, né? Como que a arte egípcia ela se manifestava? Basicamente de várias maneiras, tá? Uma mais espetacular que a outra. Vamos começar falando sobre arquitetura. Olhando pelo prisma da arquitetura, nós temos, por exemplo, as pirâmides de Gizé, especialmente as de Kelps, que talvez são o maior símbolo da engenharia egípcia. Elas têm milhões de blocos de pedra empilhadas com precisão, e essas pirâmides elas foram construídas para servir como moradas eternas para os faraós. E assim, além das pirâmides, né, nós temos os templos monumentais, por exemplo, o templo de Karnak, dedicado a Amon-Ra, e templo de Luxor, uma celebração da realeza divina. E essas construções elas combinavam arquitetura, escultura e pintura em uma harmonia impressionante. Até falando um pouco de pintura, essas pinturas egípcias elas decoravam as tumbas e templos. Elas eram feitas para durarem para sempre, utilizando pigmentos minerais naturais que resistiram aos séculos. E as cenas seguiam a lei da frontalidade sempre e buscavam representar a essência, não o instante. Agora indo um pouco para a parte de escultura. As esculturas egípcias, como a famosa Esfinge de Gizé ou os colossos de Ramsés II em Abu Simbel, transmitiam poder e imortalidade. As estátuas elas eram feitas para abrigar o Ka, que é basicamente a força vital da pessoa.
permitindo sua sobrevivência eterna. A expressão serena das esculturas simbolizava força, equilíbrio e eternidade. E sobre os hieróglifos, né, os famosos? Cara, basicamente, os hieróglifos eles não eram apenas uma escrita, eles eram considerados magia viva. Cada sinal carregava múltiplos significados, pode ser fonético, pode ser simbólico, pode ser espiritual, enfim. E a sua presença ela era essencial para garantir que os textos e as cenas se tornassem realidade. E assim, a gente já falou um pouco, né, sobre o que significa arte para os egípcios, mas eu só quero reforçar isso. Para eles, a arte era um ritual. Cada obra tinha uma função, que era, por exemplo, proteger, orientar e garantir a continuidade da vida espiritual. Os artistas egípcios, inclusive, isso é uma curiosidade bem legal, eles não assinavam as suas obras porque o mérito individual era irrelevante. O que importava era cumprir a vontade dos deuses e manter o Mat, que é basicamente a ordem cósmica. Eu não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Mas basicamente é isso. E qual que é a influência e o legado da arte egípcia? Claro, a gente sabe que é gigantesca, né? Porque mesmo hoje, milhares de anos depois, a arte egípcia ela continua hipnotizando a gente. Por exemplo, durante o Renascimento, e a gente vai falar mais sobre os períodos, né, de histórias da arte, então a gente vai comentar sobre o Renascimento em vídeos posteriores, tá? Mas durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci estudaram a proporção e a simetria egípcia. No século XIX, a egiptomania tomou conta da Europa após a expedição de Napoleão ao Egito. E até hoje a gente vê essa influência no cinema, por exemplo, filmes como A Múmia, na arquitetura neoclássica, na moda e no design gráfico que frequentemente buscam inspirações nas linhas e formas egípcias. E assim, isso a gente já sabe, né? As pirâmides de Gizé continuam sendo um dos maiores símbolos da capacidade humana de sonhar e construir o eterno, além de realmente ser também um dos maiores mistérios de como foram construídas. E essa foi a nossa viagem pela misteriosa e encantadora arte egípcia. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar um like, se inscrever no Mans Studios, porque é um sonho meu que eu tô tentando realizar. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série sobre história da arte e também história da música e compositores, etc. E no próximo capítulo a gente vai continuar explorando a arte da antiguidade e a gente ainda tem muita história para passar e para contar, beleza? Que a gente vai falar sobre a arte mesopotâmica. Então muito obrigado por assistir e até a próxima viagem no tempo.